Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 7 de setembro, feriado. Aqui no Tocantins amanhã é feriado ainda, é padroeira do estado. Bom demais, né? Vou ler para vocês um relato que foi enviado pelo Carlos Roberto, da Bahia. O nome do relato é Réveillon Macabro. Realmente foi uma festa e tanto, como não poderia deixar de ser. Réveillon na Marina é realmente um espetáculo inesquecível. Havia me programado há quase um ano para, finalmente, poder desfrutar de uma experiência que marcaria a minha vida para sempre. Na verdade, por motivos bem alheios à nossa vontade. Sim, havia me programado para ir com mais 2 amigos que também, assim como eu, não gostavam tanto de festas de grande magnitude. De fato, aquele Réveillon de 2016 em Salvador, Bahia, foi um dos maiores já visto na cidade. Eram mais de 900 mil pessoas comemorando a chegada do Ano Novo. E em meio a tanta gente, estávamos eu e meus 2 amigos. Éramos amigos de longa data e combinamos de ir àquele Réveillon para, então, fugirmos da rotina Fugirmos da rotina que nos abraçada entre familiares nos anos passados. Não que esperar o ano vindouro com nossas respectivas famílias fosse algo ruim, mas naquele ano fizemos questão de fazer algo diferente. Após o início do show de abertura do evento, já estávamos espremidos no meio daquela imensa multidão. Era tudo mega, a estrutura do palco, os artistas convidados, algumas de porte internacional. E toda a estrutura em si, de fato, é uma experiência única. A vibração do público, os fogos de artifício, a música estonteante e, inevitavelmente, a vontade que já tínhamos de ir embora, pois já havíamos experimentado toda aquela euforia e precisávamos retornar para casa, para nossas casas. Afinal de contas, naquela época não havia tanta facilidade de transporte e deslocamento como existe hoje em dia. Eram praticamente umas 3 horas da manhã e conseguimos ultrapassar aquela barreira humana de pessoas ainda embriagadas por conta do show em andamento. Tínhamos que ser rápidos, pois todo o tempo era precioso. Após a barreira humana, ainda havia um percurso de mais ou menos 10 quilômetros para vencermos. Percurso esse que nos levaria a um lugar com menos aglomeração e mais propício a encontrarmos transporte com mais facilidade, tendo em vista que era a noite de Réveillon. Talvez a única coisa mais difícil de vencer naquela noite seria passar a noite na lateral de um dos lugares mais apavorantes da cidade de Salvador, o Mercado Modelo. O Mercado Modelo, atualmente, é um dos pontos turísticos mais visitados por turistas em Salvador. Trata-se de um lugar com inúmeras opções gastronômicas, artesanatos e souvenirs, mas nem sempre for assim. Por conta da minha formação em história, sabia com a palma da minha mão da origem daquele lugar, desde a época da colonização da cidade. Por ter uma localização privilegiada da ponta da Baía de Todos os Santos, o Mercado Modelo, bem antes de receber esse nome, era um local onde era feito o escoamento e transporte de ouro e toda a riqueza extraída da cidade com destino a Portugal. Escravos trabalhavam diuturnamente ali em condições precárias, algo típico do período da escravidão. Os arquivos históricos contam que vários escravos morreram ali, bem como aquele local foi palco de castigos diversos e demais atrocidades que fazia daquele lugar um verdadeiro palco de terror. Tamanho eram os gritos, lamúrias e demais sofrimentos que se tinha relato. Alguns dizem até hoje é possível ouvir gritos e gargalhadas ali sempre durante a noite. Pois bem, já havíamos ultrapassado metade do percurso entre o local do show, que não havia hora de terminar, e o local onde iríamos aventurar um transporte. Apesar de tranquila a caminhada, meus 2 amigos estavam bem serenos e o tempo inteiro conversávamos sobre o show que acabávamos de presenciar, sendo que havia apenas o inconveniente de que um deles estava implorando para usar um banheiro.
algo que até então era bem difícil de encontrar naquele horário. Foi então que um deles sugeriu mudar o nosso trajeto para passarmos em frente ao mercado modelo, pois ele sabia que nos fundos daquele casarão tão antigo e nebuloso havia uma galeria com alguns sanitários públicos. Apesar de estreitos e estar bem escuro naquele momento, era o que tínhamos para socorrer o nosso amigo, e assim o fizemos. Enquanto um dos nossos amigos seguiu em direção àquela galeria estreita e com pouca luz, ficamos na porta de entrada. Era um lugar com pouca luz, bastante úmido e estreito. Como o local fica rente ao mar, volta e meia ouvíamos barulhos estranhos por conta do encontro das imensas ondas que vinham do oceano com as paredes laterais da galeria. Em alguns momentos, jurava que eram sons de pessoas gritando ou gargalhando em voz alta. Mas não poderia ser, pois não havia ninguém naquele lugar, ainda mais àquela hora da noite. Passados alguns minutos, comentei com meu outro amigo sobre a demora do nosso colega ao ir ao banheiro, mas ele prontamente retrucou que não iria à galeria por conta da escuridão e dos barulhos estranhos que vinham, inclusive no banheiro, e por isso decidimos aguardar. Foi então que, sem esperar, ouvimos um barulho estrondoso, como se fosse uma sequência de estalos na parede, seguido do grito do nosso colega que veio em nossa direção, desesperado, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que avistou várias pessoas gargalhando, gritando ao seu redor e chorando pelas portas no banheiro de onde o mesmo acabara de sair. Falamos com ele que ninguém havia passado por ali naquele instante e que apenas nós estávamos o esperando. Ele tremia e gaguejava o tempo inteiro, tentando formar as palavras e nos explicar o que acabara de ver. Mas seu esforço foi em vão. Apenas compreendemos que o mesmo estava apavorado e desesperado para sair daquele lugar, por isso seguiu em frente, quase que nos deixando para trás. Foi aí que vimos algo que nos deixou aterrorizados e perplexos até hoje. Quando nosso amigo passou em nossa frente, vimos que em suas costas haviam vários cortes em sua pele, que ultrapassaram sua camisa branca, deixando uma marca de sangue que escorria pelas suas costas e deixava um rastro de sangue pelo chão. Ao perguntarmos ao nosso amigo o que havia acontecido, para suas costas estarem daquele jeito, ele então nos disse que não havia acontecido nada, mas apenas saiu correndo da galeria do banheiro quando avistou um homem alto, com os olhos vermelhos como brasas, gargalhando e correndo em sua direção. Tínhamos certeza de que não havia ninguém ali, além do nosso colega, mas até hoje tenho receio de ir naquele lugar, principalmente à noite.